Sintomas de burnout autista que eu estou sentindo, parte 5. Outra coisa que começou a ter muita frequência, que antes eu não tinha com tanta frequência, são as crises de meltdown e shutdown, né? Que são as crises mais comuns do autismo. E as crises de choro, elas começaram a vir com muito mais frequência. Antigamente eu tinha crise de choro depois de ter uma crise explosiva de raiva, onde eu brigava com alguém. E uma das características das crises que eu tinha é que eu não conseguia me controlar, baixar o tom de voz, então eu falava gritando. E hoje eu já faz alguns anos que eu não tenho mais esse tipo de crise. No entanto, eu comecei a ter muita crise de choro. Então, às vezes eu tava saindo na rua e por causa do barulho de trânsito, começava a me dar crise de choro no meio da rua. E quando eu tenho crise de choro, eu não consigo falar. Então eu fico nesse período com, não sei se é mutismo seletivo, eu acabo ficando não verbal nesse tempo que eu tô com crise de choro. E isso começou a se tornar algo bem mais frequente, né? Então eu também estava passando pelo luto do meu pai, que com certeza alterou todo o meu emocional, e também deve ter sido um dos gatilhos para eu entrar em burnout autista. E agora eu tenho crise de choro, assim, todo dia praticamente. Onde, se alguém fala alguma coisa num tom mais ríspido, eu já começo a chorar. Se eu vejo alguma cena que mexe com o meu emocional, eu também já começo a chorar. Então tá sendo algo assim bem mais constante, que era algo que eu tinha de vez em quando, agora tá sendo meio que diariamente. Além de todos os sintomas da síndrome de burnout, como exaustão, fadiga, o brain fog, que é aquela confusão mental que dá, eu percebo que os shutdowns aumentaram, né? Então é aquela crise meio que de desligamento. Então, por exemplo, se eu tenho alguma crise de meltdown, depois eu fico totalmente exausta e eu preciso deitar e eu acabo ficando em shutdown também. Tudo que eu faço tá exigindo muito mais energia, tá me desgastando muito mais do que me desgastava anteriormente. Então, por exemplo, para eu gravar vídeos é algo que me exige muito, porque eu não sou uma pessoa muito comunicativa. E para eu falar sobre isso, eu ainda parece que me exaure, assim, energeticamente. Então, tudo que eu faço, qualquer trabalho que eu faço, de editar vídeo, ou de mesmo coisas em casa, assim, eu fico muito exausta e depois eu preciso ir deitar e ficar quieta para recuperar minhas energias, assim. E tem horas que eu simplesmente não funciono mais, assim. Parece que eu não tenho mais energia mental, mais energia física, mais energia emocional para nada. Eu simplesmente preciso deitar e ficar quieta no meu canto por um tempo. E não é como se fosse só deitar para descansar, é algo como se eu realmente não funcionasse mais, assim.